Olá, seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vamos agora analisar mais uma porção da Palavra de Deus, desta vez localizada no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Quero fazer a leitura inicialmente do versículo de número 17. Vou fazer questão de deixar destacado para que você, se porventura não tem um exemplar em mãos da Bíblia, possa ao menos acompanhar. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Observe que este versículo contém, na verdade, dois sinais. O primeiro faz menção à expulsão de demônio, ao que a gente chama de exorcismo. E o segundo fala sobre o fenômeno de línguas. Note que o texto menciona simplesmente a expressão novas línguas, tá certo? Mas o versículo 17 tem um ponto e vírgula e, portanto, uma continuidade. Vai constar mais sinais adiante. Por exemplo, pegar em serpente, porque diz o texto, pegarão nas serpentes, terceiro sinal. Um quarto sinal, porque fala que se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, numa alusão a beber algo mortífero ou um veneno, por exemplo. É o quarto sinal. E no versículo 18, na parte final ainda, tem o quinto sinal, que é pôr as mãos sobre os enfermos. E qual é o resultado? Os enfermos serão sarados. Esta é o que nós temos aqui de informações nesses dois versículos. Note que nós temos, portanto, cinco sinais. E eu diria que este versículo 17 até o 18 é um bloco de sinais, ou um conjunto de sinais. A gente erra se focalizar apenas em um ou um pouco mais de sinais, tipo dois ou três, ignorando os demais. Para que a gente tenha uma compreensão adequada, requer que a gente olhe o bloco conforme o próprio autor, Marcos, colocou de uma forma bem criteriosa. Dito isto, a gente vai evitar uma leitura tendenciosa, evocando um sinal para favorecer um ponto de vista ou, quem sabe, uma experiência pessoal nesse âmbito religioso. A questão toda aqui é que Marcos está fazendo menção destes sinais a um grupo mais específico. Esse grupo é mencionado no versículo de número 14, que é justamente o chamado contexto imediato. E a referência é aos 11. Esses 11 se refere aos 11 apóstolos, porque diz que finalmente Jesus, no caso já após a sua ressurreição, apareceu aos 11, estando eles assentados aonde? À mesa. Diz o texto que Jesus lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza do coração, porque eles, os 11, não tinham crido no que tinham visto já as pessoas falaram no tocante à, à ressurreição de Jesus. Algumas pessoas falaram, olha, Jesus ressuscitou, mas acontece que algumas dessas pessoas não acreditaram, isto é, alguns desses apóstolos não acreditaram por conta dessa incredulidade e ainda, conforme Jesus disse, por conta da dureza do coração. Mas a gente observa que, não obstante a isso, Jesus ainda assim se dirige a quem? Aos 11 apenas. E vai falar dentro de um contexto não eclesiástico necessariamente, mas dentro de um contexto que a gente chama de grande comissão, porque fala assim, e disse-lhes, disse aos 11 apóstolos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Note que este conjunto de sinais está dentro do contexto da grande comissão e é dirigida de uma forma direta e exclusivamente a quem? Aos 11 apóstolos. Para a gente compreender um pouquinho mais, porque há essa menção sobre estes sinais que seguiriam aos que crerem,
A gente precisa, naturalmente, ler o versículo 19 e 20. Faça a leitura para melhor compreensão. Ora, o Senhor, depois dele ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles quem? Os 11. O contexto imediato se refere aos 11 apóstolos, de acordo com o versículo 14. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. E o que aconteceu? O Senhor cooperou com eles e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Esse versículo 9, digo 20, e principalmente essa parte final aqui, ó, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. A gente tem que entender, então, o versículo é, 17 e 18, que é o bloco de sinais, esse conjunto de sinais, tendo como pano de fundo, ou ainda como esse contexto imediato, o versículo 19. E a gente não pode desassociar uma coisa da outra. A gente já sabe que se dirigiu aos apóstolos, aos 11, o contexto é da grande comissão, e o terceiro é que esses sinais corroboraram, né, com a mensagem pregada da parte dos apóstolos. E isto é muito importante quando a gente analisa os versículos aludidos, que eu ainda faço, faço questão de mantê-los em destaque. O que a gente pode tirar de lição e de aprendizado no tocante a este texto que vale a pena ser lido do versículo 14 até o 20 para a sua devida compreensão? Os sinais não seguiram os que foram crendo, no sentido de que todos eles, à medida que iam se convertendo, iam se tornando realizadores de milagres e faladores de línguas. Não. De acordo com o contexto imediato, versículo 14, os sinais foram realizados somente pelos apóstolos. Esta é a informação que nós temos a partir desse texto. E esta informação é por demais valiosa. A gente não pode aqui fazer conjectura. A gente fica até em dificuldade em trazer textos paralelos para entender esse texto. Porque o próprio texto ele tem uma certa forma, assim, um amarrado, por dizer assim, ele se encaixa perfeitamente. Cada palavra vai se encaixar dentro dessa unidade de pensamento, dentro desse parágrafo. E por isso, aqui já nos satisfaz de uma forma plena para a devida compreensão, e esse texto é suficiente porque mostra que o seguinte: os sinais seguiram os que creram, sendo realizados pelos apóstolos, como sinais que corroboravam da parte de Deus o que eles pregavam. É esta maneira que a gente tem que entender quando diz: e estes sinais seguirão os que crerem. Repito, não é daquela forma que algumas pessoas tentam colocar para nós. Como se cada um que ia se convertendo automaticamente ia realizando esses milagres, inclusive falando línguas. Não, não é isto que o texto está dizendo. O texto está dizendo, repito uma vez mais, os sinais seguiram os que creram, sendo realizados pelos apóstolos, como sinais que corroboravam da parte de Deus o que eles pregavam. Tendo isto agora em mente, e isso tem que calar lá no nosso coração, a gente tem que reter a palavra de Deus e estas informações importantes quando analisadas dentro desse contexto. Agora a gente vai ter uma possibilidade de ver os sinais. Observe que a gente precisa agir com integridade em relação aos sinais. A gente não pode simplesmente chamar a atenção de um ou de outro, de acordo com a nossa conveniência, visando, vou dizer assim, fazer um ajuste ao ensino é, recebido, ou que faz parte de um corpo, vou dizer assim, doutrinário, nada disto. A gente precisa ler a partir do próprio texto, sabendo que quando o texto aqui menciona os sinais, não fala apenas falar novas línguas, mas uma série de sinais que, na verdade, a gente já viu que são 5 sinais. Algumas pessoas
quando menciona o capítulo, versículo 17, omite os demais sinais, como expulsar demônios, pegar em serpente, beber veneno e pôr as mãos sobre os enfermos. E só menciona a questão do falar em línguas. Por que as pessoas omitem os demais sinais? Porque as pessoas geralmente falam sobre só um sinal em detrimento dos outros quatro sinais. Lembrem que aqui é um conjunto de sinais e está bem, vou dizer assim, explicado com aquilo que já foi colocado anteriormente, aquele sentido correto de que aqueles sinais seguiriam os que crerem e o contexto imediato vai favorecer ou corroborar com a ideia aqui apresentada. Então, a gente precisa salientar justamente isto, ou seja, que Deus julgou necessário essa formação do que a gente chama de corpo apostólico, desse grupo apostólico, e colocou eles à frente para que pudessem, através da mensagem apregoada por estes, Deus acabou corroborando com os sinais a mensagem que estava sendo proferida. E não é à toa que lá em Atos dos Apóstolos a gente vai ver que pelas mãos dos apóstolos Deus realizava sinais e prodígios, isto é, enfatizando que Deus realmente levantou estes homens e fez com que a mensagem de Deus fosse apregoada e confirmada por meio de sinais. Quando falo sinais, são milagres, são prodígios, são inclusive parte desses sinais aqui, porque não foram apenas estes sinais, mas foram feitos outros sinais, né, outros milagres, conforme a gente vê quando a gente lê a carta que foi redigida a Teófilo, quando Lucas se dirige e narra o que a gente tem hoje como livro chamado Atos dos Apóstolos, que algumas pessoas chamam de Atos do Espírito Santo, ou seja, que pela mão de Pedro, João, depois de Paulo, como apóstolo abortivo, né, que é o derradeiro, mas ainda assim é apóstolo do Senhor, acabou Deus realizando o quê? Inúmeros sinais, visando sempre confirmar a mensagem apostólica, até por causa de quê? Os apóstolos não tinham mensagem própria. Os apóstolos falavam tão somente aquilo que haviam recebido da parte de Cristo Jesus. Então, fiquemos com estas informações, que de uma forma muito sucinta podemos resumir da seguinte maneira: o que o texto nos diz? Primeiro, que estes sinais seguirão os que crerem, mas a ideia de estes sinais sendo feitos pelos apóstolos que corroboravam, portanto, a mensagem apostólica que era, por sua vez, recebida pelas pessoas que iam ouvindo e aceitando, vou dizer assim, esta mensagem da parte de Deus. Estes sinais é composto de pelo menos 5 deles, a gente ouviu aqui agora há pouco, é um conjunto ou um bloco de sinais. E vou dizer assim, uma certa desonestidade da nossa parte, querer apenas ficar com um sinal ou outro em detrimento desse conjunto, porque a gente vê que está no bojo dos versículos 17 e 18, mais de um sinal, assim mesmo com um fim específico, que era justamente corroborar com a mensagem de Deus. E note que foi dirigida aos 11 e ainda assim, num contexto, vou dizer assim, missionário, porque é dentro do contexto da chamada Grande Comissão. Fica estas observações, espero que tenham apreciado e nós vamos continuar fazendo mais algumas observações, alguns apontamentos sobre vários textos da palavra de Deus. Ficamos com este, portanto, que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.